e agora apresentar a outra colega, uma querida amiga que já temos aí interagido já há algum tempo, a Marcela Rezec Calisto. Ela é diretora, coordenadora do Museu do Café de Santos, e o tema do trabalho dela, da apresentação dela, é o Museu do Café e o Ato de Preservar. Ela é arquiteta, tem especialização em patrimônio cultural pela Universidade de Alcalá de Henares, é coordenadora técnica do Museu do Café, foi coordenadora de arquivos e centros culturais da Mitra Diocesana de Santos, vice-presidente do Museu de Arte Sacra de Santos, além de um currículo primoroso também que o cartão de visita já está dado. Então, Marcela, muito obrigado por aceitar estar conosco nessa tarde. Já mais uma de nossas muitas interações, né? Dessa vez com um público bastante ampliado. Sinta-se em casa, Marcela. E, bom, a palavra está com você. Obrigado, viu? Obrigada, André. Eu vou aqui abrir minha apresentação. Fiquei meio na dúvida se eu mantinha o português e o espanhol, mas acho que como a gente está com uma mesa de brasileiros todos, manteremos o português, né? Mas, de qualquer forma, a apresentação tem algumas coisas em espanhol, né? Para o pessoal que está acompanhando. Boa tarde, na realidade, para o pessoal da Colômbia. Boa noite para o pessoal da Espanha, né? Como o André disse, eu sou coordenadora do Museu do Café, aqui em Santos, e a gente traz um pouco essa questão do ato de preservar, né? Como a gente trabalha isso dentro do museu. Aqui vocês têm uma imagem da exposição de longa duração, uma parte da exposição, né? Seria o nosso primeiro módulo, que é mais ligado à produção, que a gente chama da planta chica. O Museu do Café, né? Aqui temos o edifício. O Museu do Café é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, no Brasil. Ele está situado na cidade de Santos, que é uma cidade portuária e que tem uma relação muito grande com a comercialização e exportação do café. Esse edifício é um edifício eclético, que foi inaugurado em 1922, como vocês podem ver, está escrito Bolsa Oficial de Café, porque abrigava a Bolsa Oficial de Café nesse período, porque eu acho que o Jurandir até trouxe isso como é uma economia forte para o Brasil, a Beatriz também trouxe isso, mas naquele período era o produto principal comercializado, então se abriu uma bolsa só exclusivamente para o mercado futuro de café. E o museu fica situado dentro desse edifício. Esse edifício foi tombado em 2000 pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, então ele é um patrimônio nacional, não só pela importância arquitetônica, material, mas também pela importância imaterial de tudo que aconteceu dentro desse edifício e em torno também. Porque, para quem não conhece muito bem a história do café no Brasil, o café mudou cidades, e é o caso de Santos. Ela se modernizou, o porto se modernizou, o dinheiro do café possibilitou aberturas de cidades, estradas de ferro. Então, realmente, foi uma economia muito forte e também modificou partes do Brasil. E até hoje, como a Beatriz trouxe até no Espírito Santo, a gente sabe que tem na Bahia e em outras regiões do Brasil, essas modificações devido a esse dinheiro. Então, trazendo um pouco só para contextualizar e todos entenderem, né? Como se insere essa questão do Museu do Café e por que está nesse edifício e por que nessa cidade. Aqui eu trago um pouco da formação das coleções, né? Então nós temos o museológico, que hoje a gente tem 2.050 objetos ligados à comercialização, à produção e ao preparo do café. O bibliográfico, a gente tem 1.989 itens dentro do nosso acervo, dentre eles obras que nós consideramos raras, né, que já estão fora de circulação, obras históricas, e também temos obras contemporâneas, que a gente sempre está alimentando justamente para poder auxiliar os pesquisadores que nos procuram e as pessoas também que têm interesse, que querem conhecer um pouquinho mais sobre o café. O arquivístico, que a gente tem uma vasta documentação relacionada à comercialização, mas o nosso grande forte no acervo arquivístico é realmente o acervo iconográfico, né? Nós temos um acervo muito, muito interessante de fotos históricas e até mais contemporâneas sobre o café. Inclusive, Beatriz te elogiou, as fotos estavam maravilhosas, fiquei bem interessada. Falando um
pouquinho ainda, dando continuidade, esse museu, em 2012, começa uma transformação. Ele foi inaugurado em 98. De 98 a 2008, ele foi uma associação civil que tocou o museu. Em 2008, ele é estadualizado, vai para o estado de São Paulo, e aí começa um trabalho de profissionalização dessa equipe, né? E também adequação aos critérios da Secretaria de Estado e Cultura. Nesse processo, mais ou menos em 2012, começam as discussões e o entendimento desse acervo, que às vezes esse acervo tinha sido coletado de uma forma muito ímpar, para formar uma exposição de longa duração que aconteceu em 2005, pensando na expografia, mas não tão focada nos critérios de uma gestão direta de acervo. Então, desde 2012, a gente começa essas conversas relacionadas à política de gestão de acervo. E aí, vem roda de conversas, a gente pensou numa construção compartilhada e uma participação social também. Essa participação social, de forma muito singela, no começo de 2012, depois 2015, 2014, quando a gente abre a nova exposição de longa duração, que já é baseada nesses critérios que a gente vem discutindo, e aí em 2019 a gente faz uma grande pesquisa perguntando para esse público, o que esse público gostaria de preservar e ver no Museu do Café. Né? Para além das rodas de conversas internas, a gente traz essa participação social. E a construção compartilhada também foi feita com várias pessoas ligadas à área de café, dentre eles o professor André Argolo, né, junto com a Unicamp, que vem e nos auxilia também nesse processo de construção dessa política de gestão de acervo. E várias pessoas ligadas à área de museologia, à história do café, ao contemporâneo do café, justamente para a gente entender um pouco o que esse museu tem que preservar. Fruto disso, vem a política de acervo, que é justamente o que preservar para o futuro, e aí a gente entendeu que tinha que criar eixos norteadores para seguir. Seriam os nossos eixos guias na preservação dentro do museu. E o primeiro eixo é o circuito do café da planta à xícara, que tem muito a ver com este módulo que eu mostrei lá no início da exposição de longa duração, que é trazendo justamente a perspectiva técnica, científica, de produção diretamente do café, né? O segundo eixo é o café como objeto social, então a história, a política, a economia, os usos e costumes ligados ao café, que também é praticamente o segundo eixo que a gente tem no museu, né, o segundo e o terceiro eixo, que é a linha do tempo e a Praça Cafeira de Santos. E aí o terceiro eixo, produtos culturais do café, artes e arquitetura, porque, como eu disse, houve uma modificação muito grande graças a esse dinheiro que o café trouxe, inclusive até a questão da própria migração, né? Não entrando tanto em artes e arquitetura, mas dentro do artes e arquitetura a gente pensa até em urbanização também. Então, o quanto esse dinheiro do café influiu nessas cidades, nessa construção da cidade, na questão das artes, a vinda da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, a gente engloba um pouco nesses três eixos. Mas, ao longo dessas discussões e desse trabalho todo, a gente viu que os três eixos não abarcavam tudo que a gente precisava discutir e que, dentre eles, tinham transversalidades, coisas que se comunicavam. Então, para além dos eixos, a gente criou os princípios transversais. E esses princípios transversais, a gente nomeou, né? Gênero e poder, etnia e deslocamento, relações sociais e de trabalho, e representações e práticas culturais. Então, é mesmo um pouco você trilhando, né? Traçando essas linhas e como elas se comunicam entre si. Um objeto que foi forte estudo nosso, justamente para construir essa ideia do que preservar, foi o próprio edifício. E a gente entendeu que o edifício ele se encaixa nos três eixos e também nos próprios princípios transversais tem temas de discussão sobre a construção do edifício, sobre o uso do edifício, que também conversam com os princípios transversais. Então, a gente até brinca e fala que é o acervo zero, né? O edifício é nosso acervo zero. Ele é um edifício trabalhado também musealizado, né? Não só na questão de preservação material do patrimônio, né, como patrimônio edificado, mas também ele está musealizado, pensando também no patrimônio material que contém dentro desse edifício. Então, em cima desse trabalho, a gente começou também a destrinchar como esses eixos norteadores se comunicavam, esses princípios transversais, e usamos esse exemplo. Então, toda vez que a gente vai explicar, a gente usa o edifício como um exemplo do trabalho que a gente desenvolveu.
Dentro do Museu do Café tem uma instância que a gente chama Centro de Preservação, Pesquisa e Referência, que é o CPPR. Ele é assim, ele é um espaço físico, ele existe dentro do museu, mas para além do espaço físico, que é onde está alocado o acervo arquivístico e o acervo bibliográfico, é uma instância de discussão dentro do museu, né? Então, não só interna, mas com especialistas de fora e com o próprio público. Mas a ideia do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência é trazer a conexão entre os acervos, que é um trabalho que a gente faz muito, envolvendo a pesquisa, envolvendo todas as atividades do museu. Então, você conseguir conectar a conversa entre os acervos, o acervo museológico, bibliográfico, arquivístico, para você ter um discurso minimamente montado em relação a essas coleções. E isso tem dado muito certo, tem dado frutos. A gente consegue, por exemplo, quando vai extroverter, todo esse trabalho conjunto de conexão entre os acervos é refletido diretamente, por exemplo, numa exposição. Quando você usa artifícios dos projetos de pesquisa, os acervos conectados, dos vários acervos, para extroverter. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, né? A pesquisa em si, que é óbvio a frente importante, né, dentro do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência, e esses desdobramentos que eu comentei com vocês. Então, como esses dois eixos principais, conexão entre os acervos e a pesquisa, desdobram em ações de extroversão. Em relação à pesquisa, a gente tem três eixos que a gente trabalha. A pesquisa relacionada diretamente ao acervo, então, sobre esses objetos, sobre esses documentos, sobre os livros de obras raras, ou mesmo dos livros contemporâneos, então, diretamente ligado ao acervo. Todas as informações que a gente pode levantar, claro, em diversas perspectivas, a análise é feita não só é uma questão física, mas tudo que engloba informações sobre esse acervo, história oral, que também ajuda nessa leitura dos acervos. Então, a gente percebeu que o nosso programa de história oral é uma frente muito importante dentro do museu hoje, porque a gente conseguiu, inclusive, entender coleções do museu graças à conversa que a gente teve com essas pessoas que trabalharam ou trabalham ainda diretamente com determinados tramos do café. Então, desde a produção, da comercialização, da exportação, da investigação, pesquisa, né? Então, por exemplo, o Jurandir já vai ser uma pessoa que logo, logo vamos conversar, bater um papo com ele dentro do programa de História Oral, se Deus quiser. Então, trazendo realmente essas relações. Então, um exemplo é a coleção de telecomunicações, que é uma exposição que a gente tem hoje no museu, uma exposição temporária. A gente não entendia muito bem essa coleção quando começou esse projeto em 2012. A gente falava, mas por que tanto fax? Por que telex? O que isso vai conversar? O que isso traz para o café? Quando a gente começou a fazer o programa de história oral com as pessoas da comercialização, a gente viu o quão importante eram esses objetos nesse trabalho de comercialização e exportação do café, quanto eles eram imprescindíveis. E daí a gente fez uma conexão, inclusive, com o Museu 1, que é da UI Futuro no Rio de Janeiro, como eles também trabalhavam esses objetos dentro do museu, e a gente foi entendendo como essa coleção era importante para o museu e criar realmente a ideia de coleção, né, que não eram objetos jogados. Então, assim, o programa de história oral pautou muito o entendimento em relação ao acervo, ao trabalho relacionado com o café, e trouxe informações que a gente não conseguia coletar em documentos, em bibliografia, essas coisas que realmente é questão de vivência. E aí você também traz a questão da humanidade para dentro do museu. Aqui nós temos até uma pessoa escutando depoimentos de história oral, que foi usado numa outra exposição temporária, que era sobre o trabalho de catação, né, que era um trabalho majoritariamente feminino, e a gente tem essa pessoa escutando essas partes justamente para você tentar humanizar essa exposição e trazer não só através de documentos, objetos, mas das próprias pessoas, né, a memória dessas pessoas dentro do museu. Então, é uma coisa muito importante para a gente, preservar a memória, né, a memória coletiva e a memória individual. Bom, quando a gente começou esse estudo em 2012, a gente entendeu que só o nosso acervo não ia falar tudo o que a gente queria sobre a história do café e mesmo sobre o contemporâneo. Então, que a gente tinha que começar a fazer um outro tipo de trabalho, que era o referenciamento, né? E baseando bastante no que o IPHAN produz em relação ao patrimônio imaterial, né? Como você conservar, como você registrar, né? Que são os registros, a gente começou a desenvolver esse trabalho dentro do Museu do Café. Então, como referenciar
Como nós vamos fazer isso? E por que referenciar, que era o mais importante? Bom, eu não tenho esse acervo físico, eu não tenho esse patrimônio material, mas eu tenho aonde referenciar que a pessoa possa encontrar isso, né? Trazendo, então, suportes N e trazendo ideias dentro do questão material e imaterial do café. Então, a nossa ideia realmente foi em pequenos projetos. Primeiro, a gente, no entorno mesmo do museu, então, nas casas exportadoras, mapeamento das casas exportadoras, depois mapeamento de fazendas, de institutos, aí também, através do programa de história oral, expandindo, porque a gente começou o programa de história oral muito local e expandindo isso para o estado de São Paulo, e aí para a gente poder criar esse mapa de referências da história, da cultura do café e trabalhando muito próximo com isso que a gente vem discutindo, é uma coisa que a gente conversa muito, né, André? Criar a ideia de paisagem cultural do café mesmo, dentro de suas diversas perspectivas, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Cada um trouxe uma perspectiva do café. Então, a ideia do mapa de referências, que é outra frente de pesquisa que a gente tem, é essa. E, para além dessas três, a extroversão. Porque toda essa pesquisa você tem que tornar ela palatável para extroverter, tanto nas ações, por exemplo, nas exposições, quanto nas próprias ações educativas e culturais. Então, também tem uma pesquisa focada de como transformar tudo isso palatável ao público. Bom, portanto, partindo de tudo isso que a gente trouxe, que é um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve dentro do Museu do Café, a gente entendeu que temos que ter a ideia, né, a abertura de diversos canais com o público, porque, claro, a gente tem que entender que dentro do museu, um pouco diferente da pesquisa universitária ou dos institutos, você tem que ter essa ideia de trazer para o público que você está pesquisando. O foco central é o seu visitante. Para além da preservação física dos acervos, do edifício, a gente tem que tentar preservar a memória e produzir isso para os visitantes. Então, a ideia justamente de todos os trabalhos que a gente tem é trazer essa abertura de diversos canais com o público, trazer um maior engajamento social também da sociedade dentro do museu e do museu participante da sociedade. Então, você ter essa via, né, conjunta de troca, fomentar e a procurar mais informações sobre o acervo e a pesquisa, porque às vezes a gente percebia, agora até a pandemia ajudou a gente nesse processo, né? Você tem que expandir para fora dos muros do museu tudo que você produz dentro do museu, e foi uma coisa bem significativa para a gente ver essa troca com o público, né? O quanto ele se tornou participativo nas ações que a gente fazia quando você começa a levar essas informações para fora. As redes sociais foram formas da gente trabalhar, levar pesquisas nossas. Então, quem quiser acompanhar as redes sociais do museu ou mesmo através do site, nós temos várias séries virtuais, entre elas a Arquitetura do Café, Dicas do Museu do Café, que traz outros trabalhos de outras instituições, o Acervo em Rede. As pessoas, que curioso, eu não sabia que tinha esse objeto, porque tem uma máquina de costura dentro do Museu do Café. Porque a máquina de costura era usada para fechar sacas, né, pelas costureiras de sacas. Então, as pessoas não tinham noção. E aí você começa também a fazer essa troca com as pessoas do que é esse acervo e por que esse acervo está lá. Porque eu tenho um telex, para que esse telex servia? Né? Então, você vai tendo essas trocas, trazendo, inclusive, os depoimentos de história oral também para as pessoas escutarem. A gente viu o quanto isso se tornou um certo sucesso dentro do museu, você conseguir expandir para além das fronteiras da edificação, né? Você fazer um extramuros mesmo, virtual. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tem um lado bom e um lado ruim da pandemia, o que a gente tem conversado constantemente, todas as ações que a gente tem feito. E os nossos próximos passos, as ideias que a gente tem dentro do museu é manter, né, as pesquisas e expandir, até com parceiros e pessoas que a gente venha fazer convênios. O André está aí, sabe disso, quanto a gente tem batalhado isso dentro do museu. Tornar todo esse mapeamento, esse mapa de referências, uma plataforma de pesquisa digital que as pessoas possam recuperar informação, conhecer um pouco mais, e pessoas que têm produção de café, que às vezes a gente não tem contato, consigam, através dessa plataforma, chegar até a gente consiga inserir esses dados dentro dessa plataforma de pesquisa digital. É uma coisa que a gente vai trabalhar para os próximos anos. Integrar cada vez mais as ações internas e externas do museu, né, para a gente ter conversas, porque justamente a ideia é criar rede de conexões.
Então, hoje estamos participando aqui de um evento da Incuna, que eu queria agradecer muito pelo convite, assim como o professor André e a Unicamp, mas a gente já vem trabalhando com a Unicamp, o professor André, nesse raio de conexão entre instituições, e assim como outras instituições do governo do estado de São Paulo, museus, justamente para a gente criar uma rede de conexões, mas não é só pensando exclusivamente na temática café, no sentido de produto, mas as diversas perspectivas que o café traz. Então, você fazendo conversas entre acervos, entre temáticas, várias formas de você abranger e trabalhar o café. Então, é justamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, é conseguir trazer. Eu vi algumas mesas, não consegui pegar todas, mas assim, fiquei muito interessada de coisas que a gente possa fazer parceria, porque para além da gente preservar a questão realmente física, né, e conseguir manter o museu, eu acho que essas conexões a gente consegue deixar para o público como preservar também de forma afetiva, né? E trabalhando um pouco ainda nessa questão de afetividade, dentro do museu a gente tem o Centro de Preparo de Café, que é justamente você também manter a memória relacionada ao palato, à degustação, a como e continuar a ideia do modo de preparo de café, que é outra coisa que a gente viu que é uma frente bem importante dentro do museu, né? Você trabalhar o sensorial das pessoas, não só através de informações, exposições, e também se sentir inserido, mas participativo. Era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Eu não quero me alongar muito, até porque senão a gente toma muito tempo de todas as mesas, mas eu queria agradecer. Aqui vocês têm o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, trazer ideias de parcerias, coisas que a gente possa conversar, trocas. O site do Museu do Café também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é o nosso trabalho. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com pessoas que trouxeram as diversas perspectivas, coisas tão interessantes que a gente não conhece, e é nesses momentos realmente que a gente consegue se relacionar e fazer troca. Obrigada.